Olá, eu me chamo Ana Cássia e eu vou ser a professora de Histologia de vocês esse semestre. Essa primeira aula, a gente vai trabalhar com um modelo que eu acho que vocês não devem ter trabalhado anteriormente, que é a sala de aula invertida. Aqui está o meu e-mail, se vocês precisarem entrar em contato comigo, podem entrar em contato por esse e-mail, ok? Beleza. Então vamos para o que interessa. Aqui a gente vai ter os objetivos da aula de hoje, tá? Então observem que a gente vai falar sobre sistema digestório e nós vamos ter dois órgãos que a gente vai estudar, o esôfago e o estômago. E observem que o objetivo é que nós estudemos os aspectos histofisiológicos, tá vendo? Histofisiológicos, tanto do esôfago quanto do estômago. Então como é que vai funcionar essa nossa aula? Eu vou falar com vocês sobre a histologia, então eu vou apontar as estruturas, vou ajudar vocês a achar essas estruturas. E vocês em casa vão estudar a fisiologia. Eu vou acabar falando alguma coisa da fisiologia, mas vou tentar me controlar para não falar, porque eu quero que vocês estudem. Em sala, nas lâminas, nós vamos apontar as estruturas e eu vou verificar se vocês realmente estudaram fisiologia, né? Se vocês não estudaram, não vou falar, vocês vão ter que falar, certo? Por quê? Porque a aula fica bem dinâmica. Vocês vão ver que eu gosto de uma metodologia que as minhas aulas ficam mais dinâmicas possíveis, porque senão fica um tédio, e não é o meu objetivo matar vocês de tédio, ok? Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre isso aqui. Para começar, é importante que a gente verifique que o sistema digestório, de uma maneira geral, ele vai ser dividido em 4 camadas. Ok? Então, independente do órgão, a gente vai ter essas 4 camadas. E quais são essas camadas? A gente vai ter a camada mucosa, submucosa, muscular externa, serosa ou adventícia, tá? Então, vamos começar da luz do órgão para fora, então vamos começar pela mucosa. Histologicamente falando, a mucosa ela é dividida em epitélio, que vocês vão ver hoje que ele pode variar, né? Dependendo da função, qual é a função que aquele epitélio precisa exercer. E aí, dependendo da função, ele pode ter uma variação no tipo celular. Aí, depois do epitélio, a gente vai ter a lâmina própria. A lâmina própria de praticamente todos os órgãos do sistema digestório, ela é idêntica. Ela vai ter vasos sanguíneos, vasos linfáticos, células imunológicas, certo? Que vão fazer parte do GALT. A muscular da mucosa, que meio que vai delimitar a mucosa. Então, ela vai ser o espaço de separação da mucosa em relação à submucosa, tá? E ela também pode variar dependendo do órgão aí, mas geralmente ela tem 2 camadas, circular interna e longitudinal externa. Depois a gente vai ter a submucosa, só um detalhezinho da mucosa, praticamente em todos os órgãos a mucosa tem glândula, tá? Já a submucosa, ela é uma região que aí começam aquelas questões de desvio de literatura, porque uma literatura vai dizer uma coisa, outra literatura vai dizer outra coisa. Quando isso acontecer, não se preocupe com relação à avaliação, porque como a gente adota mais de uma literatura, sendo uma literatura que a gente recomendou para vocês, na prova a gente tem que considerar aquilo ali, tá? Então, se eu não me engano, o Junqueiro diz que o tecido conjuntivo é frouxo e o Royce, que é o que eu usei principalmente para essa aula, diz que o tecido conjuntivo é denso, não modelado. Então, tanto faz, né? Não importa qual literatura que você está pegando aí. Além disso, a gente pode ter um pouco de músculo liso e pode ter também órgãos linfóides, aglomerados linfóides que vão formar aí uns linfonodos. E também tem um plexo nervoso, que é o plexo submucoso, que também posso chamar de plexo de Meissner. Beleza. Depois, a gente vai ter a muscular externa. Na maioria dos órgãos, a muscular externa vai ter 2 camadas, circular interna e longitudinal externa. Quando vocês estiverem estudando, façam associação, porque fica muito mais fácil de memorizar. Então, observem, as 2 camadas da mucosa e da muscular externa, de uma maneira geral, são semelhantes, ó. Circular interna, longitudinal externa. Geralmente é semelhante, ok? E entre as 2 camadas da muscular externa, a gente vai ter também um plexo nervoso, que é o plexo mioentérico ou plexo de Auerbach. E depois a gente pode ter ou serosa ou adventícia. O que vai determinar se vai ser serosa ou adventícia? Se a gente tiver continuidade com outro órgão,
Então, a gente vai ter tecido conjuntivo que vai se continuar com o tecido conjuntivo do outro órgão. E isso aí a gente chama de adventícia. Quando a parede do órgão der para uma cavidade, aí a gente vai ter serosa, que vai ser um revestimento de epitélio pavimentoso simples, que é o mesotélio. Ok? Pronto. Quando vocês estiverem estudando os vários órgãos, porque a gente vai estudar todos os órgãos do sistema digestório nessa UC, prestem atenção nas peculiaridades. Porque o que eles têm em comum é fácil de memorizar. Mas o que cada órgão tem de peculiar? Por exemplo, a gente vai ver o esôfago agora. Qual é a grande peculiaridade do esôfago? Eu posso citar duas grandes peculiaridades do esôfago. Primeiro é o epitélio. O epitélio dele, ninguém tem esse epitélio, só ele. Que é o epitélio pavimentoso, estratificado, não queratinizado. E uma outra peculiaridade é que ele tem glândulas na submucosa. E vocês vão ver que a gente só tem glândula na submucosa em duas regiões. A gente só tem glândula na submucosa no esôfago e no duodeno. As outras regiões não tem glândula na submucosa. Então, quando estiverem estudando, vejam essas peculiaridades. Outra peculiaridade, vamos falar agora de uma peculiaridade do estômago. Grande peculiaridade do estômago é a muscular externa. No estômago, a muscular externa pode ter 3 camadas: oblíqua, interna, circular média e longitudinal externa. Então, quando você pega essas peculiaridades e você observa elas, fica muito mais fácil em uma avaliação, por exemplo, né? Se você já sabe, não, quem tem 3 camadas é só o estômago, e eu chego lá na prova e coloco: duodeno tem 3 camadas na muscular externa. Você não vai cair nessa, porque você já sabe, né, aonde está a peculiaridade. Então, minha dica aí, quando vocês estiverem estudando, vejam as peculiaridades. Ok. Vamos agora falar do esôfago. O esôfago, ele é um órgão cuja principal função é transportar o alimento. Ele vai transportar o alimento que foi deglutido para o estômago, tá? Então, o esôfago, ele vai ter... Primeiro, a gente vai ter a região da mucosa, que vai ser composta por... Aqui, ó, região da mucosa. Ela vai ser composta por epitélio, que é um epitélio pavimentoso. É um epitélio pavimentoso, estratificado, não queratinizado. A gente vai ter lâmina própria e a gente vai ter muscular da mucosa, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês essa muscular da mucosa, que aqui tá muito distante, não dá para ver. Outra coisa que a gente vai ter é a submucosa. Na submucosa do esôfago, olha a peculiaridade que eu falei para vocês. O que tem aqui na submucosa do esôfago? A gente vai ter glândulas. Olha aqui as glândulas. Essas glândulas aqui, que a gente tem aqui, ó. Também tem aqui. Aqui também dá para ver. Essas glândulas são glândulas na submucosa do esôfago. Tá vendo? São glândulas próprias dessa região. Ok. Outra peculiaridade... Peculiaridade não, que a gente tem em outros locais também. Outra característica da submucosa vão ser os órgãos linfóides. Olha aqui, ó. Isso aqui é um aglomerado linfóide presente na submucosa. Depois da submucosa, é óbvio que na submucosa a gente também vai ter vasos sanguíneos, né, e vasos linfáticos mais calibrosos do que os da lâmina própria. Vamos ter células imunológicas também. Beleza. E outra região vai ser a muscular externa. A muscular externa, aqui ela vai ter 2 camadas. Observem, ó. Circular interna, que é essa camada aqui, e longitudinal externa. A essa distância não dá para observar, mas quando a gente estiver mais próximo, vocês vão verificar que o corte é diferente. Na circular, você vê as fibras como se estivesse nessa posição aqui. Já na longitudinal, é como se elas estivessem em corte transversal. Então, você consegue ver qual camada, você consegue identificar as camadas de acordo com o corte, tá? Então, mais à frente eu vou mostrar isso para vocês. E, por último, a gente tem aqui, nesse caso, a adventícia. Por que nesse caso a gente tem adventícia? Porque a gente tem continuidade com alguma outra estrutura. Se a gente tivesse o esôfago indo para a cavidade, como acontece no final do esôfago, quando ele vai entrar em contato com o estômago, a gente tem a região que é voltada para a cavidade abdominal. Aí ali não é adventícia, ali é o quê? Ali é serosa. Epitélio pavimentoso simples, que é o mesotélio. Ok?
Continuando aqui o esôfago, então vamos ver melhor, né? Chegar mais perto, ver melhor. Então aqui a gente vai ter a mucosa, né? Olha a mucosa aqui. E ela vai, como eu já falei, ser constituída por epitélio pavimentoso, estratificado, não queratinizado. Depois a gente vai ter lâmina própria e a gente vai ter a muscular da mucosa, que não tá dando para ver muito bem aqui, mas a gente vai ter um outro corte que a gente vai chegar mais próximo, que a gente vai ver melhor, ok? Depois a gente vai ter a submucosa. Nessa região, observem, nessa região da submucosa a gente não tem glândula, né? Quando a gente tem glândula aqui na submucosa, essas glândulas são chamadas de glândulas esofágicas próprias. Quando a gente tiver glândula na mucosa, porque às vezes nessa região aqui, ó, da lâmina própria, a gente tem glândula no esôfago. Quando a gente tiver glândula na mucosa do esôfago, nessa região, essas glândulas vão ser chamadas de glândulas cárdicas. Por quê? Porque elas são semelhantes às glândulas cárdicas lá do estômago, tá? Tanto glândula aqui como glândula aqui, elas vão ser glândulas produtoras de muco, certo? Então, elas podem ser chamadas de mucosas. Aí tem gente que confunde, porque como a glândula está na submucosa, aí a pessoa pensa, é uma glândula submucosa. Então, lembrem do seguinte, com relação à localização, aí a gente pode ter glândulas localizadas na mucosa, glândulas localizadas na submucosa. Mas com relação ao produto de secreção, ambas são glândulas produtoras de muco. Então, ambas são glândulas mucosas, beleza? Ok. Aqui a gente tem a muscular externa e uma outra peculiaridade que eu não tinha falado do esôfago. Essa muscular externa, ela pode ter músculo estriado, porque dos outros órgãos, tanto a muscular da mucosa quanto a muscular externa, ela sempre vai ser de músculo liso. Mas no esôfago, a muscular da mucosa é músculo liso, mas a muscular externa, dependendo da região do esôfago que a gente está falando, ela pode ser de músculo estriado. Essa imagenzinha aqui embaixo, daqui a pouco eu vou mostrar ela melhor para vocês. E aí vocês vão conseguir ver essas estriações, ok? E aí eu vou explicar em que região que a gente vai ter músculo estriado. E por último, a gente tem aqui a adventícia, né? Como eu já falei, tem continuidade com outro órgão, por isso é adventícia. Aqui, mais uma vez, mais próximo ainda. Então, olha aqui o epitélio. Aqui dá para ver muito bem o epitélio, ó. Como ele é um epitélio pavimentoso, estratificado, não queratinizado, ok? Dá para ver bem direitinho. A lâmina própria. Estão vendo essas bolinhas aqui, ó? Praticamente todas essas bolinhas aqui, as que tiverem bolinha com pouco citoplasma, vão ser linfócitos. Os compridinhos, como esse daqui, por exemplo, eu apaguei, pera. Os compridinhos, vou circular de novo. Esse aqui, ó, por exemplo, compridinho. Ou esse daqui, que é bem compridinho. Esses compridinhos provavelmente são fibroblastos, ok? Que a gente também pode ter bastante aqui. A lâmina própria também vai ter vasos, né? Aqui, ó, apontando um vaso, né? Aqui tem um outro vaso, também pode ter vasos. Tanto sanguíneos quanto linfáticos. E aqui a gente vai ter a muscular da mucosa. Observem outra peculiaridade. Eu falei que tinha falado as peculiaridades, mas o esôfago tem um monte de peculiaridade. Então, observem essa muscular da mucosa. Tem literatura que vai dizer que a muscular da mucosa tem apenas uma camada longitudinal. E faz sentido, porque olha como o corte aqui, olha como essas fibras parecem que elas estão em corte transversal. Então, faz sentido. Olha aqui, ó. Parece que são um corte transversal. Então, vai ter literatura que vai dizer que na muscular da mucosa a gente só tem uma camada longitudinal. Mas outras literaturas vão dizer que pode ter tanto circular quanto longitudinal, mas que a circular ela é bem delgada. Então, né? Pode variar de acordo com a literatura. Vamos ver aqui outro. Aqui, mais uma vez, observem o epitélio, né? Pavimentoso, estratificado, não queratinizado. Vou encher a cabeça de vocês com isso, que na prova não quero ninguém errando. Aqui, mais uma vez, vasos. Olha aqui, ó. Vasos. Ok? Então, pode ter vasos também na lâmina própria, né?
Nesse caso aqui, esse vaso aqui, né, tá na lâmina própria, mas lembrem que na submucosa a gente também pode ter. Professora, como é que eu sei que aqui não é submucosa? Porque olha a muscular da mucosa. Se a muscular da mucosa ainda tá aqui, é porque tudo isso aqui ainda é mucosa. Abaixo da muscular da mucosa, aí sim, aí vai ser submucosa, ok? Então, isso aqui tudo ainda é mucosa. E observem, como eu falei para vocês. Vejam o corte, como parece que está em corte transversal. Parece que a gente pegou a fibra e cortou ela aqui assim, ó. Certo? Indicando que essa camada aqui é uma camada longitudinal. Aqui, mais uma vez, só que olha uma coisa que está aqui que não estava nos outros. Na submucosa, já falamos bastante da mucosa, né? Na submucosa, o que é que eu tenho aqui? Glândula. Professora, você falou que essa glândula era uma glândula mucosa. Quando eu estudei glândula, eu vi que, quando a gente escora com HE, glândulas serosas ficam rosadas. Glândulas mucosas ficam com aspecto vazio. Por quê? Porque na preparação de HE, a preparação histológica solubiliza o muco. E aí a glândula fica com esse aspecto de vazio. E isso está corretíssimo. Mas essa coloração não é coloração de HE. Essa coloração é a coloração específica, ó. É a coloração de mucicarmim. E essa coloração de mucicarmim cora em vermelho a região que tem muco. Por isso que essa glândula aqui está com essa coloração avermelhada, ok? Então, essa aqui é uma glândula mucosa que está na submucosa. Olha o que eu falei para vocês antes. Com relação ao produto de secreção, ela é mucosa. Com relação à localização, ela está na submucosa. E ela também pode ser chamada de glândula esofágica própria, ok? Certo. Aqui, muscular externa. Vamos ver melhor essa muscular externa? Vamos dar uma olhadinha. Olha a muscular externa. Então, se vocês observarem, ó, o que eu falei para vocês. Aqui a gente vai ter esse músculo aqui de cima é um músculo estriado. Vejam como tem umas estriações nessa posição aqui, tá? Vou apagar para vocês verem, tá vendo? E essa musculatura aqui é uma musculatura lisa. A gente não tem essas estriações. E aqui novamente volta a ser estriado. Em que regiões do esôfago a gente vai ter essa variação? No terço superior do esôfago, a gente vai ter músculo estriado. No terço médio, a gente vai ter mistura, como a gente está vendo aqui, ó. Estriado e liso. E no terço inferior, a gente vai ter músculo liso. E se você parar para pensar, faz total sentido. A deglutição é algo voluntário. O músculo estriado é um músculo voluntário. Então, faz sentido no terço superior, que a gente ainda controla, né? A gente ter esse tipo de músculo, que é o músculo estriado. Ok. Vamos agora falar da transição. Essa aqui é a região de transição entre o estômago e o esôfago, bem fácil de ser identificada. Por quê? Olha aqui, ó, o epitélio tá pavimentoso e de repente esse epitélio fica cilíndrico. Professora, dessa distância eu não tô vendo que é cilíndrico, mas daqui a pouco eu vou chegar próximo e vou mostrar para vocês que é cilíndrico, ok? Aí aqui a gente tem glândulas na submucosa. Olha, essas glândulas aqui, ó, são as glândulas cárdicas do estômago, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que o estômago tem 3 divisões histológicas, dependendo do tipo de glândula que a gente tem lá. E a grande peculiaridade dessa região é, observem essa muscular externa. Olha como ela está muito espessa, muito espessa, muito espessa. Por quê? Porque isso aqui é um esfíncter. E aí é por isso que essa região da muscular externa é bem espessa. Ok, vamos ver aqui outro. Mais próximo. Epitélio, pavimentoso, estratificado, não queratinizado. E já aqui, esse epitélio aqui, ó, ele é cilíndrico simples. E essa aqui é a região de transição de um em relação ao outro, ok? Aqui a gente consegue ver a muscular da mucosa. Quando a gente chega aqui, estão vendo cada um dessas bolinhas aqui, ó? Essas bolinhas são provavelmente linfócitos. Isso aqui é um aglomerado linfóide. Esse aglomerado linfóide, ele vai muitas vezes mascarar a muscular da mucosa. Fica difícil da gente conseguir visualizar ela, tá certo? Aqui tá mostrando as glândulas cárdicas, que a gente vai ver melhor quando chegar mais próximo.
Aqui, olha como tá linda essa imagem. Mais distante, epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. E aqui, esse epitélio aqui se transformando em um epitélio cilíndrico. Olha aqui nessa imagem como tá mais bonitinho. Observem, ó. Aqui, ó. Aqui é bem a região de transição. Esse epitélio era pavimentoso e observem como isso aqui, ó, já é cilíndrico. Então, tá bem na transição dos dois tipos de epitélio. Por que que muda o tipo de epitélio? Por causa da função. Esse epitélio aqui do estômago tem uma função muito específica, um epitélio altamente especializado. E esse epitélio aqui tem outra função, por isso que tem que mudar o tipo de epitélio, né? Vamos para o próximo. Aqui, mais próximo, de novo, epitélio pavimentoso, estratificado não queratinizado e o epitélio cilíndrico simples, região de transição. Existe uma patologia, que é o refluxo. No refluxo, a gente tem o ácido voltando para a região do esôfago, onde não era para ter ácido. O que que acontece? A gente tem uma alteração patológica que a gente vai estudar, acho que é na UC5, que é uma adaptação. A gente vai ter uma metaplasia, que é uma mudança de tipo celular. Esse epitélio daqui, ele começa a virar um epitélio glandular para se proteger do ácido, né? E aí a gente chama essa mudança de esôfago de... Antigamente era Guillain-Barré, hoje em dia chamam só de Barré. Mas aí a gente vai estudar no futuro, ok? Certo, vamos falar do estômago agora? O estômago, histologicamente falando, ele é dividido em 3 regiões. Eu sei que anatomicamente falando ele é dividido em 4, mas a divisão histológica ela leva em consideração o tipo de glândula que a gente tem naquela região, por isso que são 3 divisões. As 3 divisões são glândulas cárdicas, que vão ficar nessa região aqui. Espera, deixa eu fazer de novo. Nessa região aqui, tá? Glândulas cárdicas, glândulas fúngicas ou gástricas, né? Toda essa região aqui, que vão ser as regiões que vão prevalecer no estômago. E, por último, as glândulas pilóricas, que vão ser essas glândulas dessa região que está mais próximo ao duodeno. E essas glândulas, cada uma dessas glândulas, elas vão ter suas peculiaridades. Então, vamos ver aqui. Glândulas cárdicas. Se vocês pararem para observar, a gente não quer que o ácido daqui chegue aqui. Então, essas glândulas aqui, as glândulas cárdicas, elas vão ser produtoras de muco em grande quantidade. Praticamente os 2 únicos tipos celulares que a gente vai ter nessas glândulas são células mucosas e células enteroendócrinas. Por quê? Porque a gente quer proteger o esôfago. Então, a gente vai produzir muito muco com muito bicarbonato para neutralizar o ácido que está aqui dentro do estômago e proteger o esôfago. Esse mesmo raciocínio a gente vai ter nas glândulas pilóricas. Só que nas glândulas pilóricas a gente ainda vai ter mais produção ainda de muco. Por quê? Porque eu tenho que neutralizar o quimo. O quimo ele não pode sair ácido do estômago e entrar no duodeno ácido, porque senão no duodeno a gente não vai conseguir fazer o que a gente precisa. Lembrem, cada região tem enzimas diferentes que funcionam com pH diferente. Se o pH continuar ácido, o que a gente vai ter de enzima funcionando, atuando no duodeno, não vai conseguir fazer a sua função porque o quimo vai estar ácido e elas não funcionam em pH ácido. Então, é uma das razões para a gente precisar neutralizar esse pH. É por isso que essas glândulas aqui, observem, a região glandular ela é desenvolvida, mas não é tão desenvolvida, mas observem que as fossetas, que são os locais onde tem mais células mucosas, elas são super desenvolvidas, tá vendo? Já aqui na cárdica, voltando para ela, observa, a região glandular é bem pouquinho desenvolvida e aqui também não é muito desenvolvida, mas ainda é um pouquinho mais em relação à região glandular para produzir muco. E por último, vamos falar das glândulas mais importantes, que são as glândulas fúngicas ou glândulas gástricas. Essas glândulas aqui, elas têm praticamente 5 tipos celulares. As células mucosas, que são divididas em 2, mucosas de superfície, mucosas do colo. As células enteroendócrinas, que produzem mais de 20 hormônios, mas principalmente a gastrina. As células principais, que vão produzir
pepsinogênio, que vai ser convertido em pepsina, e as células parietais, que vão produzir o ácido clorídrico, ok? E, por último, as células tronco, que são as células que vão alimentar todo o tecido, elas vão estar aí sendo responsáveis pela renovação do tecido. E como essa região é a região onde a gente vai ter as glândulas mais importantes, então a região glandular é muito desenvolvida. Observe, a região glandular é mais desenvolvida do que a região da fovéola ou fosseta ou cripta gástrica. Tranquilo? Vamos ver agora a parte histológica. Aqui, vamos entender as partes da glândula, tá? Então, primeiro a gente vai ter aqui o ducto da glândula. O ducto da glândula vai ser chamado de fosseta ou cripta ou fovéola gástrica. Então, essa luzinha aqui é a fosseta, cripta ou fovéola gástrica, ok? Depois a gente vai ter a região do colo, que vai ser, desculpa, gente, a região do istmo, né? Que vai ser uma região onde vai ter uma intensa produção de células tronco, e depois aqui, agora sim, a região do colo, né? Onde a gente vai ter as células mucosas do colo. E, por último, a gente vai ter a região do fundo, da base da glândula, ok? É importante que vocês entendam essas regiões, porque as células elas vão se distribuir em maior ou menor quantidade em diferentes regiões da glândula. Aqui mais uma vez, ó, fosseta, que é nada mais nada menos do que o ducto, tanto é que observem que ele não é considerado uma região da glândula propriamente dita, né, porque é a região do ducto da glândula, o istmo, o colo e a base, né? Ok. E aqui, mais uma vez, fosseta gástrica, ok? E a gente também vai ter a região das glândulas propriamente ditas, ok? Essas glândulas aqui são as glândulas cárdicas. Por serem glândulas cárdicas, olha o que a gente comentou antes. Elas vão ter uma região de fosseta desenvolvida, não tão desenvolvida, que daqui a pouco vocês vão ver outras que têm região mais desenvolvida, e uma região glandular que não é muito desenvolvida, ok? Em relação às outras. Vamos ver a próxima. Aqui, a gente tem uma coisa que é a ruga. O que é a ruga? A ruga ela é uma estrutura de acomodação do conteúdo do estômago. Então, quando o estômago está vazio, aí a gente tem a formação da ruga, que é nada mais nada menos do que uma projeção de submucosa. Olha a submucosa aqui no centro. A projeção de submucosa. Mas quando a gente se alimenta e o estômago fica vazio, aí a ruga ela se espalha e desaparece. Okay? Então as rugas no estômago elas não são permanentes. Elas são um produto de acomodação, certo? Do conteúdo do estômago. Aqui a gente vai ter mucosa. No centro eu falei que a gente tem submucosa, né? Aqui de novo submucosa e muscular externa. Aqui a gente já tem uma região bem interessante, porque essa glândula aqui é uma glândula cárdica e essa glândula aqui é uma glândula fúngica. Vamos comparar as duas? Olha a glândula cárdica, olha o tamanho da região que tem células mucosas. Estão vendo todas as células clarinhas aqui? Todas as células clarinhas são células mucosas, então ela tem muitas células mucosas, porque ela vai produzir muito muco. Já quando a gente vai para a glândula fúngica, olha a região glandular como está super desenvolvida. Ela está super desenvolvida porque ela tem várias outras funções além da produção de muco. E também vai ter produção de muco porque esse muco vai proteger o epitélio junto com o bicarbonato, ok? Certo. Observem que aqui também tem um órgão linfóide e ele está tão desenvolvido que ele meio que dificulta a visualização da muscular da mucosa. Como eu falei para vocês anteriormente, podia acontecer. Aqui, uma glândula fúngica. Observem, isso aqui só é a região da fosseta e tudo isso aqui é a região da glândula. Então, a região da fosseta é curta e a região da glândula propriamente dita é bem desenvolvida, já que ela tem muitas funções
aí, né? Ok. Aqui a gente tem, por último, uma glândula pilórica. Observe, fosseta bem desenvolvida, fosseta, fovéola, bem desenvolvida, com muitas dessas células clarinhas, que são as células mucosas, muitas células mucosas, e já a região glandular, ela não é tão desenvolvida como a gente viu anteriormente, mas ainda é um pouco mais desenvolvida do que as glândulas cárdicas, ok? Mas o principal aqui é a região da fovéola ou fosseta, já que a gente precisa produzir muito muco e bicarbonato para neutralizar o quimo. Aqui também tem a muscular da mucosa, aqui, muscular da mucosa e submucosa. Ah tá, deixa eu falar uma peculiaridade. Às vezes, na muscular da mucosa do estômago, a gente também consegue ver 3 camadas. Se eu não me engano, na lâmina que a gente tem em sala de aula, dá para ver as 3 camadas, então se eu esquecer, me lembrem de mostrar para vocês. 3 camadas também, semelhante ao que eu falei que a gente vai ter na muscular externa do estômago. Então, às vezes pode acontecer. E vamos agora ver as células. Aqui a gente tem as células mucosas de superfície, células mucosas do colo. Professora, tem diferença? Tem diferença funcional. Que eu não vou falar, porque eu prometi que eu não ia ter que falar muito da funcionalidade, né? Apesar de que eu já estou falando um monte, mas descubram, eu quero que vocês descubram para mim qual a diferença fisiológica entre essas duas células, esses dois tipos celulares mucosos, tá? Beleza. A gente também vai ter as células principais. Observem que as células principais, elas são eosinofílicas. O que é eosinofílica? São aquelas células que são mascoradas com a eosina, ok? Elas ficam rosadas. Já as células principais, que são essas daqui, ó, elas são basofílicas. Elas ficam mascoradas em roxinho, ok? Aqui a gente também tem células enteroendócrinas, que são difíceis de serem diferenciadas das outras, e células tronco também. Ok. Aqui mais uma vez as células, ó, células mucosas superficiais, células mucosas superficiais, células mucosas do colo. Tem diferença? Me digam qual a diferença, tá? E células principais, que também podem ser chamadas de zimogênicas, e as células parentais também podem ser chamadas de oxínticas. Então, observe que eu falei para vocês, essas daqui são mais rosadas. Olha aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, quando eu coloco em cima não dá para ver, mas aqui, onde eu estou montando para vocês, são mais rosadas. Já essas daqui são mais basofílicas, né? São mais roxinhas. Ok. Aqui, mais uma vez, células parentais e células zimogênicas, certo? Ou principais. E por último, vamos falar da muscular externa. A muscular externa, a gente sempre vai ver as 3 camadas, oblíqua, interna, circular, média e longitudinal externa? Não. Por exemplo, esse corte aqui, essa foto inclusive é da lâmina que a gente tem aí na sala, não dá para ver as 3 camadas, mas olha o que eu falei para vocês, ó. Observem como o corte aqui, ele tem esse aspecto, né? Essa aqui é circular interna. E essa daqui, ó, que parece que está cortada assim, é a longitudinal externa, ok? Entre as duas, aqui a gente tem o plexo mioentérico ou plexo de Auerbach. Olha aqui, ó, plexo mioentérico ou plexo de Auerbach. Na região dos plexos, a gente encontra neurônios, ó, corpo celular de neurônio. Tá vendo? Observem também o corte, aqui dá para ver melhor. Ó, observem como essas fibras, elas estão em uma posição. Essa aqui é a camada circular interna. E observem como essas fibras aqui, elas estão em outra posição. Essa aqui é a longitudinal externa. Ok? Vai facilitar na hora que vocês estiverem estudando. Beleza? Então é isso, a aula de hoje. Né? Estudem a parte fisiológica, vejam todas as dúvidas para a gente tirar muitas dúvidas na nossa aula presencial. Ok? Deixa eu ver. Ah, tá. Como eu falei para vocês, essa aula foi baseada principalmente no ROS, né? E o capítulo para todo SOC vai ser o capítulo 17. Ok? Pronto, gente. Espero ter sido útil.
A gente se vê na sala de aula. Tchauzinho.